Olá você que acompanha aqui o canal da VF Company. Aqui estou para o primeiro tutorial do canal envolvendo Photoshop. E bom, como já está no título do vídeo, eu vou ensinar para vocês como que desfoca o fundo no Photoshop de alguma imagem que você queira. E bom, vamos lá. O que a gente pode começar aqui pensando é como que a gente vai desfocar o fundo da imagem. Temos algumas ferramentas para fazer essa função. Temos o laço, que basicamente você vai contornar a figura, mas isso você basicamente não tem muita pausa para fazer, então você vai contornando, mas se você soltar, ele para e não fica um recorte tão profissional, caso vocês desejam uma coisa assim do tipo. Temos a varinha mágica, que bom, tem as suas utilidades, mas ela é melhor em imagens de contraste e contraste mais alto de algum lugar da imagem, ou geralmente imagens PNG e afins. E por fim, também temos essa aqui, que é a ferramenta de laço poligonal, que também só para imagens mais, vamos dizer, mais quadradas, né? Se isso é o termo correto. Que basicamente você pode colocar o fundo aqui, quer dizer, o fundo aqui, ó. Mas bom, um resultado quadrado e a gente não quer cortar o fundo também, né? A gente quer desfocar, mas enfim. O que vai ser o principal ponto do vídeo, a principal ferramenta do nosso vídeo, vai ser essa ferramentinha aqui, a caneta. A caneta, para quem não sabe, é uma ferramenta que ajuda bastante em recortes, principalmente se você quer fazer um recorte mais profissional, por exemplo, como esses, né? Tirar a imagem, o fundo da imagem, tirar o desfoque do fundo, e enfim. Essa ferramenta ela é muito útil para vocês que procuram fazer um ramo no Photoshop, né? Seja lá o que vocês queiram. E ela basicamente você pode apertar o botão dela, é o P, ou vocês podem encontrar aqui na seção de ferramentas do próprio Photoshop. Opa! Então, eu acabei pausando esse vídeo porque eu esqueci de avisar um negócio. Quando a gente usa a caneta, ela vem com duas opções aqui em cima. Tem a caneta e a opção demarcador. Essa caneta aqui, né, que basicamente você escolhe o traço que você quer nela, mas isso é bem lá pra frente, não precisamos falar disso agora. Aqui do lado temos o demarcador, forma e pixels. O que a gente está procurando nesse vídeo é demarcador. Então a gente vai escolher aqui em demarcador ao invés de pixels ou de forma. Era só isso mesmo que eu queria lembrar. Continua com o vídeo aí e não se esquece do like. E de compartilhar para quem precisa também. Valeu! O que a gente vai fazer aqui? Basicamente o que a gente primeiro precisa fazer é contornar essa imagem com a caneta. E você me pergunta, como? Bom, a caneta ela tem algumas funções, como você pode clicar e ela vai selecionando aqui e tal. E você vê que até que é bom, mas não fica muito profissional, não fica muito bem, posso dizer, detalhado, fica um trabalho mais largado, né? Vamos dizer assim, que vamos supor, a gente quer aqui e tal, vamos supor que a gente já fez tudo que a gente quer aqui, a gente vai e recorta. Caso vocês não tenham percebido, essa área aqui ela até ficou aceitável, se você para pensar assim, mas por exemplo lugares circulares, como a roda da Mercedes, ela não fica muito bem aplicada. Se a gente vê, a gente fica meio quadrado aqui, e isso não é nada bom. Enfim, assim como a seleção de pontos em pontos meio assim retos, a caneta ela também tem uma função que é definir os pontos de um jeito mais circular. Calma aí que tá dando problema aqui. Bem, definir os pontos de um jeito mais circular, por exemplo, assim. Quem viu, vocês percebem que agora está muito melhor, né? Tá mais profissional, tá mais bonitinho.
é como se realmente tivesse tirado uma foto do fundo assim, né? Mas isso aqui é o fundo PNG, né? O fundo sem imagem, né? No Photoshop. Você vê aqui, a gente pode arrastar, você vê que o fundo vai junto, né? Enfim. O que a gente mais vai usar na caneta no Photoshop são esses círculos que a gente faz apertando. E como faz esse círculo, você deve estar me perguntando. Bom, quando a gente clica de um ponto para o outro, você vê que forma uma reta. Mas se a gente clica e segura, esse ponto ele faz uma curva dependendo para onde você joga. Por exemplo, se eu aperto e seguro para cima, ele vai criar um arco para cima. Se eu aperto e seguro e jogo para baixo, ele vai criar um arco para baixo. E tudo vai depender também de como eu quero construir esse arco. Seja ele mais assim, ou quem sabe até mais assim, dependendo do que tu queira, né? Mas acho um pouco difícil. E, bom, é uma das melhores funções do Photoshop, na minha opinião. Não funções, né? Uma das melhores ferramentas do Photoshop, na minha opinião, a caneta. Porque ela te ajuda a fazer várias e várias coisas. E tudo que você pode estar imaginando, ela pode te ajudar a fazer. E principalmente envolvendo recorte de imagem ou até mesmo desfoque. Tudo que vai depender da sua criatividade. Enfim, tudo isso vai depender de treino. Porque, por exemplo, você pode até começar agora a fazer e tal, aqui você pode tentar fazer, mas você vai ver que com o tempo você vai melhorando fazendo isso. Porque no começo você vai ver que vai sair meio torto assim, vai ser um pouquinho torto. E aí você vai refazendo. E até que chega um ponto que você aperfeiçoa essa ferramenta. Outra coisa também que é importante ressaltar. Quando a gente está usando a caneta, a gente pode mover esse ponto de âncora. O ponto de âncora, para quem não entendeu, basicamente são esses quadradinhos que a caneta forma a cada clique que a gente dá. Vocês estão vendo? E como a gente move esse ponto de âncora? Basicamente a gente aperta o botão Ctrl e aperta dentro no quadradinho do ponto de âncora. A gente pode mover para um lado, para o outro e para onde vocês desejarem. Fica um pouquinho melhor, né? Se vocês pararem para pensar, porque às vezes você pode ter dado um clique errado, mas às vezes se vocês jogarem um pouco para o lado, ele dá uma melhorada. E bom, é uma boa opção. Para quem não sabe também, se vocês derem um clique errado, se vocês fizerem, sei lá, vocês estão aqui, né, fazendo bonitinho e tal, aí vocês foram lá e pum, deu errado. Ao invés de você já deletar tudo, você simplesmente pode apertar Ctrl Z que desfaz a sua ação. Aí vamos dizer assim, por exemplo, tal, você tá aqui contornando tudo, tal, nossa, tô fazendo tudo errado. Mas você tá cortando tudo assim, você viu o resultado final, tal, não saiu do jeito que você queria. Bom, é muito triste, mas caso isso aconteça, você não vai precisar ficar apertando toda hora Ctrl Z, Ctrl Z. O que você vai fazer é o seguinte: você aperta o botão direito e vocês vão aqui na opção de excluir demarcador. Bum, some, como se nada tivesse acontecido. E aí vocês podem começar de novo e procurar um shape melhor para a imagem que vocês estão querendo recortar. Parando de regulação, vamos primeiro para o recorte da imagem. E eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar tão chato. Bom, quando eu terminar, vejo vocês. Quando acabamos o processo da caneta, o que devemos fazer?
quando vocês terminarem de contornar a imagem que vocês desejam, basicamente vamos apertar dois botões agora, Ctrl e Enter. E agora desses dois botões a gente vai apertar mais três, Ctrl, Shift, I. O que é isso? Ctrl Enter, você basicamente seleciona a área para fazer alterações. E aí, se a gente simplesmente fizesse Ctrl Enter, que é o que está agora, a gente só alteraria o que está dentro desse bloco. E não é o que a gente deseja. Porque, por exemplo, se a gente quisesse fazer o desfoque e a gente viesse em filtro, vamos aqui em filtro, em desfoque, e a gente vai fazer o desfoque gaussiano, a gente basicamente não ia... Opa, tava aqui numa outra janela. A gente basicamente não ia conseguir pegar o fundo. O que ia acontecer? A gente ia desfocar o que a gente acabou de marcar. Dependendo do que tu queira, às vezes até uma boa, se você quiser desfocar o foco da imagem. Mas geralmente para essas ocasiões não é o melhor. Então o que a gente tem que fazer? Depois que a gente apertou o Ctrl Enter, a gente aperta o Ctrl Shift I, vemos em filtro, desfoque gaussiano, e a gente vai escolher o raio. Eu geralmente prefiro puxar para ver até quando o desfoque tá bom. Eu vou deixar aqui para vocês verem. O que a gente quer pegar aqui é a Mercedes. Se a gente, por exemplo, estivesse fazendo uma thumbnail para um vídeo, assim geralmente já estaria um bom desfoque. Mas tem gente que acaba tendo que exagerar devido ao trabalho, devido ao que eles querem de resultado. Então vocês têm que ter em mente do que vocês querem fazer. Eu, por exemplo, vou só usar de exemplo. Eu, por exemplo, só vou fazer até mais ou menos uns 22,2 de raio, que é a imagem da thumbnail desse vídeo. Um exemplo, tá? Então aqui a gente clicou em OK, acabou. A gente já tem a nossa imagem desfocada. Vocês veem que às vezes tem algum erro ou outro, alguma coisa assim, mas geralmente é só se você realmente ampliar e ficar procurando defeito. No começo é realmente um pouco difícil, realmente vai acontecer alguns erros, vai acontecer algumas coisas ou outras, mas é só vocês continuarem tentando, praticando, que tudo vai dar certo. E enfim, esse foi o primeiro vídeo de tutorial do canal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, alguma crítica construtiva, alguma coisa, uma observação que vocês acham bom notar, alguma dúvida, peço gentilmente para que vocês coloquem nos comentários, certo? Enfim, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.